Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje o nosso tema é não desista. Bom dia! Tudo bem aí? Bom dia! Tá uma chuvinha preguiçosa hoje, né? O som tá bom? Nós estamos na semana Acorda pra Vida e hoje nosso tema é não desista. Já desistiu de alguma coisa aí? Às vezes a gente tem um sonho, né, na cabeça, alguma coisa, e com o tempo a vida vai cansando a gente vai desistindo daquela ideia, daquele sonho, né? E aí, já aconteceu isso com você? Já desistiu de alguma coisa que pra você a princípio era muito importante? Acho que todo mundo, né? Então, pra gente falar de desistir, a gente precisa primeiro pensar que para eu desistir, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um sonho. Ah, que maravilha! Desistir de ficar na ignorância é maravilhoso, parabéns. É a melhor das escolhas. Então, assim, quando a gente pensa em não desistir, a gente tem que lembrar que para eu desistir, eu preciso ter um sonho, um objetivo sólido, né? O que me faz, na maioria das vezes, não desistir é justamente ter um objetivo sólido, algo concreto, algo que você queira muito, um propósito inabalável, né? É uma coisa que ressoa de dentro do seu coração e que você não vê a sua vida fazer sentido sem aquilo. Que tem também muito a ver com a sua missão de vida, né? Com o seu propósito de vida, né? E muitas pessoas, eu vejo, vivem sem saber qual é a sua missão e qual é o seu propósito, né? Elas estão aqui vivendo, acorda de manhã, vai trabalhar, paga as contas e às vezes nunca se perguntou qual é a sua missão e qual é o seu objetivo, né? Então, assim, para eu não desistir, eu preciso ter um objetivo sólido, um objetivo concreto, que é aquilo que me guia, né? Quando eu quero muito, eu vou buscar. Então, é o que me faz me movimentar rumo ao que eu desejo. Então, para eu não desistir, eu preciso ter um objetivo sólido e isso é inteligência focal, né? É quando eu tô focado naquilo e aquilo é o que me sustenta e me motiva todos os dias a acordar cedo, a ir trabalhar, né? E aí tem uma diferença. Algumas pessoas são flexíveis, né? E outras são volúveis. A diferença é que as pessoas flexíveis são pessoas que se adaptam, elas ajustam a rota de acordo com a necessidade. Já as pessoas volúveis são aquelas que cada hora quer uma coisa, né? Então você vê lá, a pessoa uma hora quer vender bolo, outra hora ela quer ser modelo, a outra ela quer ir embora do país, daqui a pouco ela quer ter filho e ela não tem a inteligência focal, né? Ela não tem determinado qual é o objetivo sólido da vida dela, né? E é o que eu disse, é fundamental você ter o seu objetivo sólido, saber qual é a missão, saber qual é o seu propósito de vida, porque é isso que te sustenta a não desistir. Quando eu falo de não desistir,
É não desistir em todos os sentidos, né? Você pode desistir do seu sonho, você pode desistir de ser uma pessoa melhor, você pode desistir, como a Fabi disse, de permanecer na ignorância, você pode desistir de viver, inclusive, né? Os índices de suicídio no nosso país aumentam muito. E por quê? Hoje você conversa com um jovem, muitas vezes ele tem quase 30 anos e ele não sabe qual é o sonho da vida dele. Ele não tem essa clareza, né? Você pergunta, por que você existe? Por que você está aqui? Qual a sua missão de vida? Você já se fez essa pergunta? Qual é a sua missão de vida? Por que você está onde você está? Qual é o seu objetivo sólido? O que te move? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu até citei esse exemplo. Eu falei para ela, qual é a diferença entre você e as pessoas bem-sucedidas, milionárias? Nenhuma. A diferença é escolher viver o sucesso. Quando você escolhe o sucesso, você está focado no seu objetivo, você não desiste. Essa é a diferença. Você não desiste. Napoleão Hill fala isso. Ele não usa o termo propósito inabalável, quem usa muito é o Bruno Gimenez, mas ele fala disso. Você tem tanta certeza que você precisa e que você quer viver aquela missão, aquele propósito, que fracassar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Porque você está focado no que você deseja, no que você quer. Agora, por que existem pessoas bem-sucedidas aos nossos olhos, né? Principalmente essas que a gente vê na TV, que são bem-sucedidas e de repente comete suicídio, morre, pratica, tem uma overdose por uso excessivo de substância tóxica. Por quê? Por que essas pessoas que têm milhões na conta não são felizes? Primeiro porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro, como eu já ensinei vocês. Prosperidade é muito mais do que o material, certo? Segundo, por que pessoas que parecem ser bem-sucedidas, algumas vezes desistem? Simplesmente por não ter mais sonho. Eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa, até referência na área da lei da atração, e ela contou outro dia, ela falou, quando eu consegui ganhar meus primeiros 10 milhões, eu entrei em depressão, logo em seguida. Por quê? Porque eu não tinha mais vontade de acordar cedo para fazer live, eu não tinha mais vontade de ficar 13 horas em pé, dando autógrafo de livro para as pessoas que compravam o meu livro, eu não tinha mais vontade de nada. E aí ela entendeu depois que isso estava acontecendo porque ela não tinha mais objetivo. O objetivo dela era ganhar 10 milhões. E depois que ela ganhou os 10 milhões? O que movia ela na vida? Então perceba que eu estou dando um exemplo de 10 milhões, mas pode ser qualquer coisa. Absolutamente, pode ser qualquer coisa, é o seu objetivo. Quero muito fazer uma faculdade. Fez a faculdade e depois, qual é o seu objetivo? Né? Não ter um norte, não ter para onde olhar, pode fazer você desistir. Então é muito importante você se perguntar qual é a sua missão, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo sólido. Você precisa ter clareza do que você quer. E aqui eu não tô nem falando de lei da atração. Aqui quem tá falando é a terapeuta, né? Terapeuta convencional, né? Não é a terapeuta quântica. Eu não tô nem falando de lei da atração. Quando eu sei o que eu quero, eu tô olhando pra cá e não pra cá. Percebe? Isso é básico, né? E aí a gente tem que lembrar que não existe fracasso no insucesso. Não existe. O fracasso está na desistência. Você fracassa quando você desiste. Porque aí nada faz sentido. Machado de Assis já dizia, nem sempre recuar é fugir. Então, às vezes, você tem um objetivo sólido,
Mas você persiste demais naquilo e você começa a ver que aquilo não faz sentido. E aí você pode sim recuar, você pode recalcular a rota, fazer um outro caminho. Ok, não tem problema. Não existe fracasso nem sucesso. Se o seu objetivo, primeiro, não foi alcançado, você teve um insucesso, não importa o motivo, ok. O importante é que você tenha um novo objetivo. Que você tem porquê todos os dias acordar, que você tem porquê se motivar para ir adiante. A gente só deve desistir depois de esgotar todas, mas todas as forças que você desenvolveu para você fazer aquilo. Quando já não tem mais o que fazer, você tentou de tudo e nada aconteceu, nada dá certo. E aí você começa a perceber que talvez não seja aquilo para você, né? Porque tem uma coisa, gente, não existe um caminho único na vida. A vida é plural. O que deu certo para Carol, para Fabi, pode não dar certo para mim. Não existe uma forminha do sucesso que vai ser igual para todo mundo. O seu sucesso está na sua missão de vida. Quando você sabe qual é a sua missão de vida, o sucesso vem. É só uma questão de tempo, de acreditar. E aí, entrando na física quântica, né? É quando você sintoniza, você sai do campo das infinitas possibilidades e você foca no que você quer. Você está dizendo para o universo, olha, desses milhões de coisas que poderiam acontecer comigo, é esse aqui que eu quero. E aí você começa a trabalhar nesse campo. É isso que eu quero. E aí o universo começa a trabalhar a seu favor. Isso se você estiver alinhado, claro, né? Lembra? Pensamento, sentimento, comportamento e mente cósmica, né? Isso tem que estar alinhado para que você consiga manifestar o seu desejo. Então perceba que é muito perigoso você não ter um sonho, porque é um desafio você se manter no seu sonho. Não é muito mais confortável você desistir? Dá menos trabalho, né? Se eu tenho um sonho e aquilo me dá muito trabalho, eu tento, não consigo, eu tento, não consigo, eu tento, não consigo, é mais fácil desistir. Mas o que acontece quando eu desisto? Parte de mim morre. Olha que perigo, tem pessoas que já desistiram e não perceberam. Presta atenção ao seu redor. Tem pessoas que você olha e você vê a alegria de viver. Tem pessoas que parecem que são zumbis. Acorda, vai trabalhar, não tem motivação, não tem nada. Tá ali por estar. Então perceba que muitas das pessoas já desistiram do seu sonho ou nem sabem qual é o seu sonho, né? Mas quando desistiram, muitas vezes elas desistiram sem perceber. Como eu tô dizendo, tá vivendo uma vida de zumbi, né? Faz tudo sem pensar, entra na Matrix, né? E vai vivendo a vida assim, do jeito que é imposto pela nossa sociedade. Sem expandir a consciência, sem processo de autoconhecimento, e aí vai morrendo por dentro. Porque aí lá no fundo, todos os dias, pinga aquela gotinha assim, ó. E seu sonho? Mas você não tá fazendo nada com o seu sonho? Porque a nossa mente é um papagaio, né, gente? Aí ela fica lá falando pra você, mas peraí, você não queria fazer faculdade? Por que você desistiu da faculdade? Será que se você fazer faculdade você não conseguiu um emprego melhor? E aí ela começa a te falar 1000 coisas e isso vai gerando 1000 sentimentos que se você não souber administrar, pode virar um transtorno mental. Então perceba quanto é importante. É desafiador você se manter no seu sonho? É desafiador. Com perdão do termo, às vezes é mais fácil você ficar sentado na bosta quentinha. Porque é quentinho, é confortável. E aí você até esquece que é bosta. Né?
Então, quantas pessoas você olha ao seu redor e estão sentadas na bosta quentinha? Só porque é confortável e é quentinha. E até esqueceu que é bosta. Então, de coração, né, o meu desafio aqui é fazer você se manter no seu sonho, né? É fazer você perseverar. Cansaço, fadiga, desânimo não são motivos para você desistir, ao contrário, são motivos para você persistir. Persistir é o segredo do sucesso. Você tenta uma vez, não dá certo, você tenta duas, não dá certo, você tenta três, não dá certo. E você persevera, porque a perseverança é o segredo do sucesso. Às vezes, a vida tá te testando. Deixa eu ver se ela realmente quer fazer faculdade. Vou dificultar um pouquinho. Vamos ver se ela desiste. Aí você vai lá e pá! Cai que nem uma mosquinha na pegadinha do universo. Desiste logo de primeira. Então, gente, é muito importante a gente não perder o nosso referencial, né? Eu não posso perder o referencial do que é o mais importante para mim, do que é o que eu quero, porque eu quero chegar no final da minha vida com a sensação de dever cumprido. Eu não quero chegar no fim da minha vida como uma derrotada, uma pessoa que desistiu, até porque não existe varinha mágica. Não tem como você estar numa situação ruim e tocar a varinha mágica e de repente isso se transformar em algo bom. Não tem como. É um processo, né? É um caminhar. Por isso que eu preciso perseverar. Por isso que eu tenho que estar focado no meu objetivo, no meu sonho. Eu preciso me superar, ver onde está minha dificuldade, não perder meu referencial, não perder minha motivação. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas o mesmo trabalho que você tem para perseverar é o trabalho que você vai ter não sendo feliz porque você desistiu do seu sonho. A conta chega no final. Por isso é necessário coragem. É necessário coragem. O resultado final de todas as nossas possibilidades, dos nossos limites, o fruto final dos meus defeitos e das qualidades é a minha coragem. Porque aí você pega isso, vai lá e luta. Então a gente precisa reagir. A gente não chega em lugar nenhum sem determinação, sem dedicação. Você não vence sem determinação, sem dedicação. Ah, dá medo. Dá medo sim. Dá medo. E daí? Daí vai com medo mesmo, né? Como se diz. O medo não pode ser determinante na sua vida, né? O medo você sente e vai. Ele não pode ser determinante porque senão ele te freia e aí você não consegue ir adiante. Quando a gente verdadeiramente quer alguma coisa, a gente não desiste, ninguém segura. Ninguém te segura. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a vitimização. Então tem pessoas que às vezes sofreram uma história de agressão, violência e tantas outras histórias que a gente ouve por aí, foi abandonado na infância, enfim, ou passou por um divórcio, e a pessoa não sai daquele lugar. A pessoa viveu aquela situação difícil, aquilo passou, aquilo aconteceu há 2, 5, 10 anos e a pessoa tá lá ainda. Você conversa com ela, ela tá naquele lugar, ela fala de novo daquele assunto, ela culpa outra pessoa pelo que aconteceu. A culpa é sempre do outro, porque ela se coloca na posição de vítima. Ah, foi porque o meu ex-marido me traiu. Foi porque
no meu trabalho, a minha empresa que eu trabalho não reconhece o meu esforço. Ah, porque minha mãe me batia quando eu era criança. E isso vai justificando todo o insucesso do presente. E aí você vai se vitimizando, né? Não olha para as suas dificuldades. Você fica com os olhos voltados só para o seu sofrimento, para a sua tragédia, vamos dizer assim, né? E aí você se curva para as suas dificuldades. Você perde a motivação, você abandona a sua missão de vida, o seu sonho, o seu desejo. E vive aonde? Na dor. Revive aquela dor todos os dias. Todos os dias você fala da pessoa que te machucou, que te causou dor. Todos os dias você responsabiliza ela pelo seu insucesso, pela sua derrota, pela sua infelicidade. Quando na verdade a vida é sua. Se você ganhou um carro, pega esse carro e dirige, minha filha, vai ser feliz. Não seja passageiro. Na vida, fazendo uma analogia, né? Se a gente estivesse num jogo de futebol, por exemplo, você não seria só o goleiro. Você não seria só o atacante, meu bem. Na vida, você é tudo isso. Exatamente. A Fabi tá dizendo aqui, ó, as pessoas ficam esperando alguém motivá-las, mas a motivação está em nós. Exatamente. É o seu propósito inabalável. É o que te move, é o que te faz feliz, é onde você quer chegar. Ontem, eu conversando com uma pessoa, eu falei pra ela, qual é a sua missão de vida? E a pessoa não sabia responder. Eu falei, então faça o seguinte exercício, e aí eu vou falar aqui, até pra vocês fazerem também. Se eu perguntar pra você, como é que você estaria, qual seria a cena da sua vida realizada? Como é que seria? Onde você estaria? Com quem você estaria? O que você estaria fazendo? Onde você moraria? Como seria a sua casa? Qual é a sensação de viver seu sonho realizado? E existem pessoas que nunca pensaram nisso. Nunca. Nunca. Porque ela tá sempre dando o poder de decisão da vida dela para a mãe, para o marido, até para o filho, para o chefe, para o governo. Tá sempre terceirizando. A responsabilidade é sempre do outro. O outro é que tem culpa. O outro é que me faz ser assim. E eu? E eu? Qual é a minha parcela de responsabilidade em tudo isso? Cadê a minha coragem? Cadê a minha persistência? O que eu estou fazendo para chegar no meu sonho? Eu vou esperar que o outro realize o meu sonho? Qual seria a lógica disso? Por que o seu chefe tem que ficar massageando o seu ego? Por que o seu chefe tem que ficar, que lindo, Fabi, parabéns, você é ótima, você fez o relatório mensal. Não, meu bem, isso é você com o seu ego, resolva você com ele. Ninguém tem que ficar massageando o nosso ego. E quando a gente vive no ego, a gente corre um grande perigo. Porque a gente está naqueles 95% do inconsciente, onde estão as nossas crenças limitantes. Então você perde a referência do que realmente importa, do que realmente é importante. Você vai valorizar o material, você vai valorizar o capricho, o ego, e vai esquecer do seu self, vai esquecer do que realmente importa, vai esquecer que você tem uma missão, vai esquecer que você está aqui para transformar o mundo. Aí Deus vai lá, abre um livro, pega um livro lá, abre um livrinho e fala assim, esse aqui é o livro da Fabi, que linda, Fabi nasceu, né? É um livro em branco, né? Fabi vai escrever a história dela, que lindo, né? Aqui, ó, Fabi, ó, essa aqui é a sua vida, tá? Escreve a sua história. Aí a Fabi pega o caderno
mas a minha mãe não escreveu aqui, ó. A minha mãe não me deu um carro que eu queria. Ah, não, gente, tá errado. Ah, mas eu não consegui a bolsa de estudo que disseram que eu ia conseguir para fazer a faculdade. Eu vou ter que trabalhar para pagar. Ah, não, mas aqui, ó. Meu marido não paga as contas da casa, eu que tenho que pagar. Meu bem, de quem é o livro? De quem é a história? É sua. Se Deus colocou aqui, ó, pra você, bem, presente, é seu livro, sua história, colocou pra você. Aí você ganha esse livro que é seu, você vai escrever e terceiriza, dá pra outra pessoa? Tô aqui, ó, ó. João, escreve minha história pra mim? Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente faz em vários momentos. Em vários momentos você deixa a história da sua vida na mão das outras pessoas. Você culpa terceiros o tempo todo, você não olha para as suas dificuldades e só se justifica, né? Se justifica e aí os seus olhos estão aonde? Na dificuldade, não no sonho. E aí você vai desistir mesmo, porque é exaustivo. Você já pensou? Todos os dias você ficar pensando só nas dificuldades? Que energia que é essa? O que eu tô vibrando? Eu tô pedindo mais disso pro universo, ó. Aqui, ó. Manda em mim. Insegurança, medo, insatisfação. E aí o universo vai e responde. Ah, entendi. Dificuldade, falta de perseverança, desmotivação, medo. Ah, entendi. É isso que a Fabi quer. Se o universo te deu um livro para você escrever, é você que tem que escrever esse livro. Você não tem que terceirizar. Não tem como, gente. Vou dar uma notícia para você, não sei se você já sabe. Não tem como viver uma vida sem sofrimento e sem dor. Não tem como. Não existe. Só que o limite disso é seu. Quem dá o limite disso é você. Se alguém te causou um sofrimento ou uma dor, é você que decide o que você faz com isso. É você. É você que administra os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas dúvidas, os seus desafios. É você. Não existe a vida da Alice, do País das Maravilhas, a vida maravilhosa que não tem problema. Não existe isso. Não existe. Você vai ter dificuldade, você vai ter problema. E qual é o desafio maior? É aconteça o que acontecer. Se você tem um objetivo concreto, uma missão, um propósito de vida, você entende que isso é só um desafio que vai te levar para onde você quer. É só um desafio, não é um problema. Você não tem que mergulhar nesse problema e ficar nele. Ah, é porque quando eu era pequena eu era espancada. Ah, ok, foi difícil, mas você tem que viver nesse lugar? Não, meu bem, você não tem que viver nesse lugar. Por que você se martiriza todos os dias lembrando disso? Resolva, muda a energia, foca no seu sonho, mostra pro mundo por que você veio, mostra pro mundo, ó, o que você vai escrever aqui, o que vai ficar quando você for embora. Justamente, os desafios são constantes. Como reagimos a eles é que determina o nosso resultado. Perfeito, parabéns. Orgulho. Exatamente, eu que decido o que eu vou fazer. É o que eu falei ontem, acho que na live de ontem. Eu não permito que entrem na minha casa e leve tudo. Não permito.
Se chegar aqui todo mundo quiser levar tudo, eu não vou permitir. Por que eu permito que as pessoas entrem na minha mente e tirem minha paz, me irritem? Entende a importância do processo de autoconhecimento? É fundamental. Por quê? Porque a história é minha. A história não é sua. Quem escreve sou eu. Foi a mim que foi dado. A mim. Sou eu que decido. Não permita que a vida sepulte você mais do que a morte. Vou repetir. Não permita que a vida sepulte você mais do que a morte. Porque tem gente que vive assim. Você deve conhecer alguém que você olha e fala, meu Deus, parece que é uma morta-viva. Não tem alegria de viver, não tem energia ali, não tem, nada move. Se você continuar fugindo de você, provavelmente você vai morrer pior do que quando você chegou. Forte, né? Bem forte, mas é verdade. É verdade. Quando você não coloca os seus sentimentos na mesa, não coloca a sua dificuldade, não pensa qual é a culpa que eu tô sentindo, qual é a minha dor, onde que eu tô errando, o sofrimento vai me fazendo egoísta e eu olho só pro meu sofrimento e sou ingrato, não olho para tudo de maravilhoso que tá ao meu redor. Quantas e quantas e quantas pessoas você conhece que você de fora olha e fala, nossa, que vida boa que ela tem, mas ela é o quê? Ingrata, insatisfeita, mal-humorada. Por quê? Porque ela não enxerga isso. Ela provavelmente está focada na dor dela, no sofrimento dela. E quando eu não escuto o meu sofrimento, a minha pergunta é a minha dor, eu não enxergo o restante ao meu redor. É como se o restante não existisse. Porque eu fico focada na minha dor. Eu fico focada no que eu não tenho, na escassez. Então não permita que a vida te sepulte mais do que a morte. Não permita. Não dê o troféu da sua vida na mão de terceiros. Eu não posso dar minha vida na sua mão para você resolver minha vida. Minha vida sou eu que resolvo. Ninguém resolve minha vida. Eu sou o piloto. Eu sou o comandante. Sou eu que decido. Sou eu que decido. A sua tragédia, né, se você passou por alguma tragédia ou alguma dor, a sua tragédia não pode ser o seu ponto de chegada, e sim o seu ponto de partida. Se você viveu uma tragédia, uma dor, um bloqueio, essa não é a sua chegada. Esse é o seu ponto de partida. É daí que você ressurge uma nova pessoa. É daí que você percebe que tem forças que você nem sabia que você tinha. É daí que você muda, que você se ressignifica, que você se reinventa. E não desiste. Você se torna uma pessoa mais forte, mais experiente. Agora, quando eu desisto, em primeira instância, eu estou numa posição mais confortável, como eu disse, porque me dá menos trabalho. Mas o preço que eu pago por isso é caro, porque é a minha felicidade. Só isso. Eu estou pagando o preço da minha felicidade. Se eu chegar para você e falar assim, oi, por quanto você me vende a sua felicidade? Vende ela pra mim, quero comprar. É o quê? 40 mil? 100 mil? 1 milhão? Quanto vale a sua felicidade? É isso. Quando você desiste, o que você está desistindo é o preço da sua felicidade.
Então, desistir não é uma opção. Aí, às vezes, a pessoa tá ali vivendo um momento de dor, um momento de dificuldade, e aí ela fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta não é essa, meu anjo. Você está perguntando errado para Deus. A pergunta seria, meu Deus, como eu vou superar tudo isso? Essa é a pergunta certa. Como? Como eu vou passar por essa dor? Como eu vou superar? Como eu dou um basta nessa dor? Como eu faço para não desistir? A dor serve como impulso para alavancar, exatamente. Mas se você tem essa consciência. Se não... Então, ó, me estendi no horário, viu, gente? Então, assim, ó, desistir não é uma opção. Não é uma opção. Você não precisa viver nessa zona de conforto onde 80% da população vive. Você que está aqui comigo nasceu para ser feliz. Você nasceu para realizar tudo o que você deseja e não aceite menos. Não aceite menos. Tenha força, determinação, foco. Você é dono de você. Você recebeu o carro, dirija. Não seja passageiro. Dirija esse carro porque você pode. Grandes sucessos têm a ver com a liberdade de falhar. Falhar não é desistir. Ok, falhar. Tenta uma, tenta duas, tenta três, não tem importância. O importante é não desistir. Porque quando você desiste de algo, não é daquilo que você está desistindo. É de você que você está desistindo. Porque quanto sólido é o seu desejo? Quanto importante é o seu sonho? E aí você vai desistir? De novo, você está barateando a sua felicidade? Então, gente, olha só. É melhor você lutar por alguma coisa do que viver por nada. E muita gente vive por nada hoje. Muita gente que você conversa nunca se fez essa pergunta. Nunca se perguntou qual a minha missão de vida, qual o meu propósito, por que eu tô aqui. Nunca. Nunca teve essa consciência. Então, parabéns para você que tá aqui. Parabéns para você que se questiona. Parabéns para você que expande a consciência e que não tá nesses 80%. E aí, só uma curiosidade. A gente fala muito aqui, né, sobre prosperidade, abundância, lei da atração e tudo isso. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Você sabe qual a parcela de população no mundo que tem conhecimento sobre isso que eu tô falando para vocês? 5%. 5% dos habitantes no mundo sabem de todo esse conteúdo que a gente trabalha aqui. Por isso que eu digo que nós somos a elite do planeta. Porque quando a gente expande a consciência aí, meu anjo, o poder está na sua mão, nada te abala. Então, é melhor você lutar por algo do que viver por nada. Essa é a minha mensagem final para você não desistir. Não desista de você, não desista do seu sonho, porque você nasceu para ser feliz, você é merecedor. Tira essa crença limitante da sua cabeça de que você não consegue, de que você não pode, de que você não merece. Você merece tudo o que você tem de desejo dentro do seu coração. Se o desejo chegou até o seu coração, não é à toa, é porque você é capaz de realizar. Tá bom? Então estamos na nossa semana, acorda pra vida, e o tapa de hoje foi justamente esse. Não desista. Saiba qual a sua missão, seu sonho e siga em frente. Focada, determinada. E não tem importância. Se você naquele momento teve insucesso não é fracasso. O fracasso é desistir. Aí é fracasso. Tá bom? Então amanhã a gente vai falar, deixa eu ver aqui. Amanhã é como afastar a negatividade da sua vida.
É um tema que todo mundo gosta, né? Como é que eu faço para afastar a negatividade da minha vida? 5h55 amanhã, tá bom? Um beijo para você, um dia iluminado. Vou postar mais tarde esse vídeo lá no YouTube e aqui no feed. Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e encaminhar para quem você acha que merece ouvir essa mensagem de não desistir. Porque você nasceu para ser feliz e o segredo do sucesso é a persistência, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Bom dia.